Oi gente, eu sou o Raposa Colorida. Eu tenho me preocupado muito com o que eu tenho ouvido por aí, né? Eu sou professor e eu ouço muita coisa dos meus alunos e que seria assim a nova geração, né? O futuro do Brasil. E essas coisas que eu ouço são um tanto preocupantes. Eu gostaria assim de exatamente externar essa preocupação que me ocorre quando eu vejo assim, o que eu tenho ouvido do ano passado para cá. Nós estamos vivendo um contexto de uma crise social, sem dúvida alguma. Isso é um lugar comum, isso qualquer um, né, sai por aí falando isso daí. Uma crise institucional, uma crise, no caso da democracia, uma crise de representatividade, onde os políticos já não, está mais do que claro, nunca representaram e agora mais do que nunca não representam o povo, né? Então é uma crise mesmo da própria democracia. E essa nova geração que não viveu os anos da ditadura militar, que não presenciou a censura, não sabe exatamente, às vezes é difícil explicar para eles o que é censura, né? Às vezes o cara tá na esquina e alguém ameaça, se você falar isso eu vou te dar uma cacetada um cocão na sua cabeça. Acha que aquilo é censura, né? Enfim. Mas censura não é isso, é censura que a gente fala assim, que é típica de um Estado totalitário ou de uma ditadura, é uma censura de Estado, é uma censura institucionalizada, né? Então, é aquela velha história, né? A pessoa que tem alguma coisa não sente falta daquilo que tem. Se você tem braço, você não vai sentir falta de braço, né? Quando você perde alguma coisa é que realmente você passa a dar valor, porque você percebe o quanto aquilo era necessário, né? E essa juventude, né, embora a democracia brasileira não seja uma democracia plena, é uma democracia representativa, né, de caráter autoritário, mas, né, é capenga, mas é uma democracia, né? Nós vivemos numa democracia. E essa geração não sabe muito bem, não está entendendo muito bem quando a gente fala, a gente está vivendo uma ditadura branca, a gente está vivendo um processo de totalitarismo. Sem dúvida alguma que isso já vem ocorrendo já e se radicalizando de uns tempos para cá, mas não é ainda uma ditadura, né? E eles falam assim, já é uma ditadura mesmo, então acho que a solução é uma intervenção militar, a solução é uma ditadura militar. Nós estamos vivendo uma ditadura de esquerda, então a solução agora é uma ditadura de direita. É isso, né? Ditadura é a solução, né? Então eu estou vendo muito esse discurso, né? Porque é um discurso confuso, que ao mesmo tempo que eles estão insatisfeitos com a falta de liberdade, né, com a ditadura, eles querem uma ditadura logo então que ela deixe de ser velada e passe a ser uma ditadura declarada, porque isso é uma grande e genial solução, né? Bom, eu gostaria justamente de colocar alguns argumentos, né, porque isso denota, isso, ou digamos assim, revela, desculpa, a expressão é melhor, revela um total desconhecimento. Acho que é necessário para essa nova geração uma aulinha de civismo, né? Mas como no vídeo ou na internet tem que ser tudo muito rápido, eu vou utilizar alguns argumentos que é da razão, que podem ser, digamos assim, compreendidos por qualquer um, né? Porque eles, né, apelam para a racionalidade universal, né? Então, quais são os países onde há ditadura? E quais os países onde há democracia, né? Eu não vou querer introduzir, digo, a distinção entre democracia direta e indireta agora,
né? Porque aí não é digamos, a intenção do nosso vídeo. Né? Então vamos falar quais são os países que são democráticos, assim no sentido mais genérico, e quais os países que não são democráticos, né? Então vamos colocar os países que eu considero mais democráticos, e acho que qualquer um pode de repente concordar com isso, né? Por exemplo, a Finlândia, a Suíça, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Alemanha, todos os países desenvolvidos da Europa, da América do Norte, o Canadá é uma democracia, né? E por aí vai. Agora, quais são os países que não são uma democracia, que estão vivendo atualmente uma ditadura? Não importa se é uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita. Então, note que quanto mais esclarecido é um povo, quanto mais civilizado é um povo, mais democrático ele é. Desculpe eu estar me referindo a outras nações, eu sei que existe na minha consideração um total etnocentrismo de colocar os valores democráticos quase como que uma verdade absoluta, mas, meu querido, eu não quero viver num Paquistão, né? Eu não quero viver no Irã, embora exista o relativismo cultural, mas eu não quero entrar com isso aqui agora, né? Então não interessa se é uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita, né? Ditadura não é solução. E nos países civilizados nós vemos democracia. Pergunta, né, para alguém que mora na Finlândia se ele quer ditadura no país deles. Pergunta lá o pessoal, lá os suíços, né, se eles querem ditadura no país deles. Pergunta aos franceses se eles querem ditadura. Pergunta aos ingleses, pergunta aos canadenses, pergunta aos americanos. Eu acredito que na maioria eles não querem ditadura no país deles. Analisa a história desses países, né, desenvolvidos do primeiro mundo, da Europa, da América do Norte, se eles se tornaram o que eles são hoje graças a alguma ditadura, né? Então, gente, olha, ditadura, esse negócio de querer ditadura é coisa de mentalidade subdesenvolvida. Eu estou sendo preconceituoso mesmo, eu estou sendo etnocêntrico mesmo, tá? Estou sendo eurocêntrico, seja lá o que for que você me chame, né? Mas ditadura não é coisa de um país civilizado, né? Compara, né, uma França, compara uma Finlândia, né, com um Irã, uma Síria, né? Ali você, na França, num país realmente democrático, você tem liberdade de expressão, né? O que é uma democracia? É um sistema, né, onde as leis emanam da vontade do povo, ou seja, as leis elas são, digamos assim, elas refletem aquilo que o povo quer, aquilo que o povo entende como sendo melhor para a sociedade. Né? Enquanto que numa ditadura você está sendo tutelado, né? Numa ditadura o povo é tratado como uma criança de 6 anos, né? Daí o seu caráter paternalista. Por exemplo, na época da ditadura militar, dizia-se que o povo não tinha condições de escolher o presidente, então não tinha eleições diretas para presidente, porque se dizia que o povo não sabe votar. Ah, o povo não sabe escolher o presidente, o povo não sabe votar. Você está falando com quem? Com uma criança de 6 anos. Né? Então, olha o paternalismo. Agora, já numa democracia, não. Uma democracia reflete um estado de amadurecimento cívico, né? Reflete um estado de maturidade social, cultural, que eu quero dizer, e que um desejo de autonomia, de emancipação, mais próprio da vida adulta, né? Se nós tivéssemos que fazer uma comparação entre o que acontece no nível social com o que acontece no nível de indivíduo, né? Do desenvolvimento de uma pessoa com o desenvolvimento de uma sociedade, como se nós pudéssemos fazer esse paralelismo, né? A democracia é um desejo de um povo de querer autogovernar-se. Portanto, é uma expressão saudável de amadurecimento cívico, de amadurecimento político,
e de amadurecimento cultural. Né? Um povo que quer uma ditadura está querendo um pai. Né? Por que você quer ser guiado por um militar? Por que você quer que um militar dite o que você deve fazer ou o que você deve deixar de fazer? Né? Por que você quer ser tutelado por um militar? Você quer um pai? Não é isso? Então, mas só que acontece que à medida que a gente vai desenvolvendo, como ser humano, se desenvolvendo, né, alcançando uma maturidade, você quer a emancipação. Né? E eu acho que eu, como humanista, eu devo desejar isso para a sociedade. Porque isso é o que eu entendo como sendo, né, a gente tem que fazer uma opção, né, filosófica, existencial, sobre o que a gente acha melhor. E é isso que eu estou defendendo. Uma sociedade democrática. Né? Então, a solução não é ditadura. A solução é aprofundar as instituições, digamos assim, estender a democracia. O que eu quero dizer é o seguinte, a solução é mais democracia e não ditadura. O mundo clama por mais democracia. Quantas pessoas deram sangue para derrubar tiranos, para derrubar ditadores? E agora aqui no Brasil nós estamos querendo uma ditadura. Gente, sinceramente, eu acho que isso é uma ignorância radical do brasileiro. Enquanto que o mundo inteiro, a gente viu aí na Líbia, lá na Líbia, no Egito, o povo indo para as ruas, o povo se rebelando contra os seus tiranos e ditadores, porque ditadura não é bom, não é? Se ditadura fosse bom, por que está todo mundo querendo sair da Síria? Por que tem tanta gente querendo fugir lá do Irã? Por que tem tanta gente querendo fugir de Cuba, da China? Né? Se ditadura fosse uma coisa boa, né, eu acho que isso não estaria acontecendo. Então, gente, isso serve para a gente refletir um pouco, né, sobre isso tudo que está acontecendo, e para esse pessoal que fala aí de intervenção militar, de ditadura, né, refletirem também, porque eu acho que falta pensamento. Eles falam muito dessa coisa, a gente precisa de alguém que precisa botar moral, a gente precisa de um Bolsonaro para colocar a moral. A última vez que um povo falou isso foi lá na Alemanha, e no final eles estavam falando assim, Heil Hitler. Eu falei assim de uma forma espontânea, era isso que eu quis dizer. Às vezes eu sou meio confuso na hora de arrumar o meu pensamento, mas está aí. Até a próxima. Bye, bye.